economia criativa tem por objeto os setores culturais e artísticos e funcionais, não é? Bem como o ciclo económico dos setores culturais e artísticos e funcionais. Quando Valéria falava na questão da distinção entre a economia criativa e a economia tradicional, ambos estão dentro da economia. A única especificidade é ser sobre o cultural, é ser sobre as artes. É algo que alguns profissionais, algumas pessoas, quando eu falo em profissionais, algumas pessoas que trabalham em cultura, trabalham nas artes plásticas, pintores, música, etc., dizem que a minha cultura não tem preço. Eu não vou cobrar pela minha cultura. Só que, em relação à questão das ideias, não é? Nós vivemos numa sociedade do conhecimento. As ideias são importantes, a informação é importante. A informação gera renda, valores. Então, se nós vivemos numa sociedade de conhecimento em que cada vez mais é importante a questão da especialização, e por isso é que vocês estão a tirar cursos de graduação diferentes, não estão todos a tirar um curso de letras, por exemplo, que poderia abarcar muita coisa, como aconteceu no passado. Um curso de Direito que serviria para tudo e mais alguma coisa relacionada com o Direito. Agora não, nós temos graduações, temos especializações, as pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, estágios. Porquê? Porque temos as especializações. Há que diferenciar, não é? Claro que às vezes também ficamos os tais ignorantes gerais. Sabemos muito de uma determinada especialidade, mas, por exemplo, substituir aqui esta lâmpada, podemos não saber. Não é? Nem explicar como é que aparece a energia na lâmpada. Há esse desconhecimento, não temos uma cultura enciclopédica, no sentido de saber muito. Sabemos realmente muito, mas muitas vezes estamos caminhando nessa especialização. Então, a economia criativa implica também essa questão da especialização. É a economia, mas relacionada então com os setores culturais, artísticos e funcionais. Certo? Mas porquê é que... Há uma questão também, não é? Não há uma uniformidade de dizer, bem, os setores criativos são estes, taxativamente são estes. Não, há diferenças. E há diferenças quando vocês tratam aqui internamente do Brasil. Então, se consultarem o plano da Secretaria da Economia Criativa, que iremos falar na terceira parte, vocês veem determinados setores. Se vocês consultarem a FIRJAN, não é, que disponibiliza dados estatísticos, veem outros setores. Se vocês consultarem os setores criativos da UNCTAD, já tem, talvez tenha algo claro, algumas coisas são iguais, mas tem algumas diferenças. Então, há uma diferenciação consoante o país e consoante seja nacional e internacional, e mesmo dentro do nacional pode haver propostas diferentes. Certo? Como é que eu explico esta reunião dos setores culturais, artísticos e funcionais? Bem, a mim parece-me a questão, por lado, é importante essa questão da profissionalização na cultura e nas artes. Está bem? Mesmo aquelas pessoas que trabalham com cultura e dizem não tem valor a minha cultura, elas só podem dizer isso se não dependerem profissionalmente da atividade. Não é? Porque se quiser trabalhar, se quiser especializar-se, quiser ser só pintor, escritor, artista plástico, designer, etc., implica que a pessoa trabalha e precisa de dinheiro, precisa de receber. E não é só a cultura, não é só para nós praticarmos nos tempos livres. Temos uma atividade à semana e no final da semana irmos cantar ou dançar. Não é? Não, implica que cada vez mais queremos trabalhar em determinada especialização, incluindo na cultura e nas artes. Então, como é que se explica a questão de a economia da cultura ter sido proposta esta questão da economia criativa? A mim parece-me que a questão dos setores culturais e artísticos
uma explicação é que, bem, se nós falarmos com os grupos artísticos aqui em Natal, se perguntarmos a questão em termos de políticas públicas, o que é que eles pensam das políticas públicas em relação ao seu setor audiovisual, por exemplo, eles vão dizer, bem, temos a questão dos editais, temos a questão do financiamento público, temos a questão que o financiamento não chega para todos. É preciso, por um lado, concorrer a edital e, por outro lado, parece, alguns dizem mesmo, parece que são sempre os mesmos grupos que têm esses apoios. Grupos novos, grupos jovens, grupos que estão saindo da universidade, por vezes têm essa dificuldade de conseguir esse apoio público para produzir, para criar. Então vivemos com setores, estamos falando de setores que têm alguma dificuldade nesse apoio. Não é? Nas últimas décadas, há uma ligação muito forte da produção artística e cultural em relação ao financiamento público. Só que, por um lado, o financiamento público não chega para todos. Por outro lado, o setor cultural é algo que é muito sensível às crises económicas. Então, havendo crise económica, há corte em todos os setores. Mas o cultural é dos que mais sofre, ou é dos que sofre também. Não é? Então, reparem, se vocês estão dentro das notícias aqui no RM, não é? Alguns editais que estavam anunciados para 2015 já não vão ser lançados. Quem fica dependente dessa política do financiamento público vai viver do quê? Claro, podemos questionar se o financiamento público dá para trabalhar todo o ano. Muitas vezes não dá, não é? É a questão de trabalhar de projeto em projeto. Mas é uma fonte importante para alguns grupos. Então a proposta da economia criativa é uma proposta que diz, bem, se você quer trabalhar em cultura, quer trabalhar em arte, vá procurar no mercado. E procurar a solução no mercado significa tem que se sujeitar às regras do mercado. Tem que se oferecer alguma coisa que seja atrativa e temos que desenvolver essa necessidade de consumir aquilo que nós produzimos. E aí estamos numa linguagem mais económica. Por outro lado, falar em economia significa falar num ciclo económico. Então significa falarmos em criação, produção, distribuição e mercado. Assim, simplificando um pouco. É importante, então, em termos de economia criativa, que não haja só o foco na criação. Não é só dar o apoio, por exemplo, ao criador. Não, é importante. Por exemplo, falando na questão do artesanato, as pessoas produzem em casa. Mas como é que colocam isso no mercado? Não é? Elas têm matérias-primas para produzirem, têm as ideias, as matérias-primas. E isso então vai-se complicando. E como é que elas participam em feiras? Muitas elas não têm dinheiro para participar nas feiras de artesanato. Então é preciso importante nós pensarmos nesse ciclo, não é? Desde o momento da criação, passando pela produção, distribuição, até chegar ao mercado ou ao consumo. Então, voltando à questão da pergunta, por que reunir setores culturais e funcionais? Se os setores culturais não podem ficar apenas numa lógica de financiamento público, isso significa podemos ir procurar outros modelos, outros setores que já estejam preparados para participarem nesse mercado. Então, os setores funcionais, os setores criativos funcionais, moda, design, arquitetura, publicidade, elas normalmente conseguem oferecer produtos no mercado. Elas têm os seus clientes. Clientes podem ser o setor público, o setor privado, não é? Mas elas se desenvolvem numa lógica de mercado. Os setores culturais têm essa dificuldade. Então, se nós reunirmos isso, os setores
culturais e funcionais, podemos dizer, bem, então estamos a querer dizer aos setores culturais, aos profissionais dos setores culturais, que podem pensar nessa lógica dos setores criativos funcionais. Certo? Então, esta é uma explicação porque é que temos setores diferentes sobre o âmbito da economia criativa. Por um lado, a questão que eu questiono se é o elemento de criatividade, não é? Porque criatividade é o quê? Todos nós somos criativos, mas toda a nossa criatividade se explica em termos de cultura, arte, critérios estéticos? Não. Então, a criatividade é um elemento que nos caracteriza a nós enquanto humanos. Qualquer atividade nossa é criativa. E não é só pelo facto de, às vezes, transformarmos isso em um valor económico que podemos classificar isso como economia criativa. Porque senão a economia criativa vai ser tudo. E há aqui, tem que haver aqui uma explicação lógica para fazermos um corte. E esse corte é realmente nós restringirmos àquilo que é cultural, àquilo que é artístico ou funcional. Ou seja, que inclui elementos de cultura e arte.